Fala meninos, beleza? Bom dia. Espero que estejam bem. Espero que tenham ido bem na prova que foi ontem, né? E vamos continuar, né? A gente estava falando sobre Roma. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse grandioso Império Romano, né? Que muito famoso, um dos últimos grandes impérios da humanidade. Sabemos que o primeiro imperador romano foi Caio Otávio. E galera, como que ele se tornou imperador? Simples. Criou um bando de manobra política para conseguir títulos e poder dentro de Roma. Por exemplo, ele apresentou-se como defensor da paz e conservou as instituições republicanas, ou seja, ele manteve o Senado, dando uma ideia de que era necessário a continuidade desse órgão para o Império Romano. Mas com isso, uma das grandes manobras políticas dele foi que ele acumulou títulos e poderes. O primeiro, príncipe. O príncipe é o líder do Senado e o primeiro dos cidadãos. Logo depois ele ganhou o título de Augusto. Augusto significa, no latim, venerado. E depois o de imperador, comandante supremo dos exércitos. Otávio, então, Caio Otávio, passou a ser chamado de Otávio Augusto. Esse indivíduo, por exemplo, podia propor e vetar leis, convocar o Senado e as assembleias, e intervir militarmente em Roma e na Itália, assim que ele quisesse. Isso vai começar o período como Império Romano. E Otávio Augusto vai ser um político muito hábil, tá? Muito hábil mesmo. Ele vai começar a promover uma série de reformas de grande impacto em Roma. Por exemplo, no livro de vocês aqui, ó, na página 161, tem mostrando aqui algumas ações dele. Por exemplo, organizou o império e definiu seus limites e fortaleceu suas fronteiras, enviando tropas para defendê-las. Ou seja, o Império Romano agora tem um limite. Falou assim, ó, o meu império começa aqui e acaba aqui. Com isso, ele fortaleceu as fronteiras. Ele fechou a fronteira, colocou um bando de soldados ali e falou, ó, quem entrar, o chumbo come. Pronto, resolvido isso. Qualquer invasão estrangeira seria duramente reprimida. Distribuiu terra aos soldados, instituiu uma aposentadoria para os militares veteranos e regulamentou a distribuição do trigo à plebe. Mais uma vez, isso é de extrema importância a gente ver. Isso breca, freia o instinto da plebe de querer uma reforma agrária, tá bom? No livro de vocês vão ver o tamanho das casas dos grandes poderosos de Roma, enquanto a grande maioria morava muito mal, tá bom? Então isso vai frear um pouco o ímpeto da plebe de tentar melhorar a sua vida. Assumiu a administração de algumas províncias, entre as quais o Egito. Por que o Egito? Era o grande fornecedor de trigo de Roma. E as demais foram confiadas à administração do Senado. Ou seja, ele também dá poder político aos senadores, controlando também esse grupo que nós vimos que várias vezes tentou matar ou matou opositores políticos. Então ele trabalha também com esses grupos. Galera, outras coisas, passando a página, modernizou a cidade de Roma, que passou a ser administrada por um prefeito e ganhou um corpo de bombeiros. Galera, esse negócio do corpo de bombeiros, vocês vão entender o porquê que é tão importante, tá? Mais tarde vocês vão entender, porque tudo está relacionado à vida em Roma. Bom, além disso, financiou a construção de uma série de obras que valorizavam a sua imagem e também a sua família. Roma, durante esse período, por conta dessas medidas, Roma passou a viver um período de paz intensa, certo? Ele inaugura o que se chama do período de Pax Romana. 200 anos Roma viveu em paz. Não pensem que Otávio Augusto durou 200 anos. Começa com ele e durante 200 anos Roma vive um período de paz extrema. Simples. Ele fechou as fronteiras, ele evitou incêndios, ele distribuiu trigo à plebe e controlou o Senado.
Roma passou a viver em paz. Para vocês terem ideia, durante esse período de 200 anos, as cidades do Império foram modernizadas, ganharam estradas, né? O famoso todos os caminhos levam a Roma, e uma instabilidade política muito grande, certo? Isso fez com que em 1117, 117 depois de Cristo, com o imperador Trajano, Roma atingisse sua maior extensão. Na página 162, nós vemos o tamanhozinho desse grande império. Massa, galera. O período da Pax Romana também vai gerar, por exemplo, um forte crescimento econômico, né? E dinamização do comércio. Uma das coisas, os portos eram bem equipados, uma rede de estradas bem planejadas, como nós falamos, e o uso de uma moeda única, o dinário, que vai dar origem à palavra dinheiro. Denário, desculpa, que vai dar origem à palavra dinheiro. E esse negócio vai servir para todo o império. Galera, isso vai enriquecer muito esse império. E quando eu falo de enriquecimento desse império, eu estou falando de grupos bem específicos, né? E isso fica evidente na sociedade e nas moradias romanas. Bom, a sociedade romana apresentava uma grande distinção social. Os ricos eram extremamente ricos, enquanto os pobres eram extremamente pobres. Havia uma estratificação social muito grande. No caso das mulheres, as mulheres possuíam alguns direitos, como a posse da propriedade, elas poderiam ter propriedades, mas elas eram geralmente subordinadas ao homem. O que se valorizava numa mulher romana? Principalmente elas serem donas de casa, castas e modestas. Enquanto o que se valorizava nos homens era o respeito à sua dedicação à vida pública e à família. As atribuições são completamente diferentes. O homem, um homem público, um indivíduo que se entrega à vida pública, enquanto a mulher, uma dona de casa. Quando a gente fala de legado romano, a gente também fala desse legado, tá? Essa constituição, divisão desses dois grupos, desses dois gêneros, né? Fica bem evidente que muito desse pensamento ainda ocorre na nossa sociedade. Bom, uma coisa que é interessante a gente falar também sobre isso. Essa desigualdade ficava muito vigente, muito clara, quando a gente falava das residências de Roma, quando a gente fala das residências de Roma. Por exemplo, existiam 3 grandes tipos de residência em Roma, que eram as vilas, os domos e as ínsulas. A vila era uma propriedade rural. Cara, ela poderia ter dezenas de quartos. Era imensa, imensa, decorada com mosaico, pinturas. Geralmente era uma área agrícola onde ele plantavam, por exemplo, videira, oliveira, árvores frutíferas, hortas. Era uma casa imensa. As vilas eram imensas e geralmente eram os donos eram proprietários rurais. Os domos eram as residências de pessoas ricas das cidades. Geralmente era uma casa térrea, bem espaçosa. Tinha aberturas no teto, uma coisa assim extremamente linda, uma parede decorada, sala de banquetes. Havia toda uma estrutura muito linda, era uma casa muito grande, tá? Bem espaçosa. E os pobres? Os pobres viviam nas ínsulas. Cara, as ínsulas eram moradias populares de 4 a 5 andares, como se fosse um prédio, sabe? Como se fosse um prédio. E os cômodos não tinham água, não tinham claridade natural. Às vezes, num cômodo, vivia uma família inteira. E a gente não está falando de família inteira, tipo a galera de Águas Claras, que é, sei lá, um ventilador, um shih tzu e a esposa.
acabou, né? Não tem mais nada. Não é isso. E os boletos para pagar. A gente está falando de famílias grandes, tá? Famílias numerosas. Então, viviam num cubículo desse. As ínsulas não tinham esgoto, não tinha sanitário. Os seus andares eram... Desculpa, os seus cômodos eram ligados por andares no área externa. E elas eram feitas geralmente de madeira e argila. Além do mais, as escadas, elas tinham lamparinas que serviam para iluminar o caminho dessas ínsulas, o caminho na ínsula. E a lamparina, ela utiliza fogo. Quando uma lamparina dava ruim, tocava fogo na ínsula toda. Então Roma vivia pegando fogo, literalmente. Não é pegando fogo não, de zoeira não. É sério, Roma vivia pegando fogo. E aí, por isso eu consigo explicar a necessidade de se criar um corpo de bombeiros. Porque Roma constantemente era incendiada. Por isso a necessidade de um corpo de bombeiros. E aí, mais uma vez, você percebe como que Otávio Augusto acaba sendo um homem que controla o Estado de maneira bem criteriosa, vamos colocar assim. Bom, os romanos também deixaram um legado impressionante para a nossa história, né? Principal deles, o direito, galera. O direito romano é algo incrível, incrível, incrível. Se hoje quem quiser estudar direito vai pegar a matéria de direito romano, porque a partir dali a gente vai ter basicamente o que a gente entende por direito, que é a ideia de direito, equidade e justiça. Os romanos começaram a fazer isso com a lei das 12 tábuas e começaram a melhorar esse código jurídico, como é que pode se dizer? A deixá-lo melhor, a deixá-lo mais, como é que é o nome? Mais completo, certo? Outra coisa que influenciou demais, a religião romana. Não a religião que existia antes do cristianismo. Essa religião é uma cópia descarada dos gregos. Eles se apropriaram da religião grega. Por exemplo, lá no início de Roma, eles eram politeístas, certo? Eles acreditavam em vários deuses. E é interessante a gente ver que os deuses romanos eram cópias dos deuses gregos. Por exemplo, Poseidon ganhou o nome de Netuno. Afrodite recebeu o nome de Vênus. Zeus recebeu o nome de... Vai, Maria Clara, me ajuda aí, velho. Não lembro de quem era Zeus. Nem eu. Mas enfim, há uma cópia. E além disso, é engraçado a gente ver que eles também tinham um negócio de cultuar os seus antepassados, certo? Cultuar pessoas que viveram ao longo da sua história. Então era muito comum eles rezarem, né, por esses indivíduos. Só que com o aumento significativo como é que é o nome? Do escravismo, o cristianismo foi ganhando muita adesão entre os romanos. Por quê? Primeiro, o cristianismo ele prega uma ideia de ser simples, muito a ideia de humildade. Por exemplo, a passagem de Lázaro, né, que ele vai para o céu porque ele foi humilde, ele já sofreu em terra. Então, a ideia de que sofrer em terra pode depois, e se você se manter íntegro, você pode atingir o paraíso na sua morte, que aí sim começa a vida dele, né, do cristão. Isso encantou o romano. Por quê? A grande maioria da população romana era extremamente pobre. E saber que todas essas mazelas, todos esses problemas, um dia ele iria gozar desse paraíso, isso encantava ele. Então o cristianismo começou a ganhar muito adepto entre os romanos. Para piorar a situação, muitos dos imperadores
decidiam colocar no Coliseu cristãos. E com isso, os cristãos mortos muitas vezes não decidindo lutar, porque um dos mandamentos é não matar, então ele decide não lutar, ele aceita aquele destino dele e morre. Isso muitas vezes estranhava, causava estranheza na população romana. Mano, por que esses caras fazem isso? E o cristianismo começou a ser difundido. Com isso, o cristianismo passou a ser perseguido pelos romanos. Tá? Nero, dizem que tocou fogo em Roma, porque para culpar os cristãos. Os cristãos eles não tinham direito, por exemplo, de de cultuar o seu Deus. Então eles faziam isso em locais extremamente, pode-se dizer, extremamente difíceis de serem acessados, como por exemplo as antigas catacumbas. Se reuniam em subsolo para fazer as suas orações. Com o passar do tempo, os imperadores começaram a perceber que lutar contra isso seria difícil. E os imperadores começaram a se interessar também por isso. O grande imperador que vai começar essa mudança é Constantino, criando o Edito de Milão. O Edito de Milão dizia assim, os cristãos têm direito a cultuar os seus deuses. Deu liberdade a isso. Constantino, pouco antes de morrer, decidiu ser batizado dentro do cristianismo. Teodósio, em 380 d.C., o cristianismo foi transformado em religião oficial do Império Romano. Olha só, se no início, lá nos anos 200, os romanos perseguiam, os chefes de Estado romanos perseguiam os cristãos, a partir de agora, o cristianismo deixou de ser a religião dos humildes e passou a ser religião oficial do Estado. A partir daí, quem não era cristão passou a ser perseguido. Quem não era cristão, eles deram o nome de pagãos. E aí, galera, a gente pode perceber o tamanho da influência de Roma na nossa história. O direito e a religião são grandes exemplos disso. Próxima aula, galera, a gente vai falar mais um pouquinho sobre Roma, finalizar um pouquinho sobre essa questão, por exemplo, de falar sobre essas influências da nossa sociedade, vamos falar sobre engenharia, vamos falar sobre outros pontos que nos interessam, ok? Beijos e um abraço, meninos. Tchau, tchau.